Agora, literatura juvenil. Na última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, adolescentes e jovens de 11 até 17 anos não estão entre aqueles que mais têm o hábito de ler. Só uma média de 10% deles é que mantém o gosto pela leitura. Mas o que eles costumam ler? O repórter Paulo César de Oliveira foi em uma conceituada escola pública no Rio de Janeiro e conversou sobre o assunto com a gurizada. Veja. Quais personagens vocês mais gostam, hein? O meu personagem favorito é o Sherlock Holmes, o mestre de Baker Street. Eu gosto muito das histórias dele, é muito interessante. O Harry Potter e o outro é o Capitão Jack Sparrow. Eu gosto muito das histórias de deuses mitológicos, me chama muita atenção e como ela falou, o Harry Potter também é um ótimo personagem. Eu gosto muito de Harry Potter, assim, porque é uma coisa diferente, magia, essas coisas assim diferentes e imaginárias me atraem bastante. Na opinião de vocês, a internet tira o prazer da leitura do livro ou não? Ou ela vem só para somar realmente esse prazer pela leitura? Se é para ler uma história, eu prefiro ler no livro mesmo ao invés de ser na internet. A internet tem pontos positivos, assim como tem negativos. É sempre bom você ter um livro na mão para poder folhear, mas hoje a gente já tem os recursos do e-book e também até do próprio Android, através do Audico, que você compra os livros por ali. E é uma forma de você não carregar peso e ter também com você a leitura móvel, para você poder ler onde quer que você esteja. Eu acho que no livro tem muito mais conteúdo do que você vendo na internet. É bem diferente o que está na internet do livro mesmo. O que esse livro tem que ter para chamar a sua atenção e fazer com que você realmente se interesse por ele para você ler? Ele precisa ter ficção científica e uma história que eu não vejo no meu cotidiano, que eu não vivencio no meu dia a dia. Chama atenção também as coisas que não são reais, que eu também viajo um pouquinho, mas eu também gosto de ler muito das coisas mais reais, tipo dos problemas, que eu até às vezes eu posso estar com um problema que é igual do livro. Tem que ser algo que me faça viajar, mas ao mesmo tempo me deixe com os pés no chão, algo que eu não sei como explicar, se eu estou passando por algum problema, algo que me ajude com aquele problema, ou algo que me faça viajar para esquecer aquele problema. E eu já sou totalmente oposto disso. Eu gosto de, assim, o que mais me chama a atenção são assuntos do cotidiano. Me interessa também romance, mas que tenha drama, que não seja aquele romance meio meloso. E também eu gosto daqueles livros de parte que envolve bastante religião. Eu já gosto mais dos textos de futebol, então eu tenho já um autor já que ele é bem específico naquilo que ele escreve, que é sobre as investigações. Além do futebol, além do encanto do futebol, além do espetáculo, existe uma coisa por trás disso. Então eu gosto de entender um pouco mais o que tem atrás do espetáculo. E aí o Adrian James, ele foca muito nas investigações. Vocês gostam de ler livros que tragam assuntos como doenças terminais, sofrimento, que o personagem passa por isso tudo? Ou não? Eu gosto mais dos que mexem com a realidade, porque às vezes ajuda muito na nossa vida pessoal. A turma do lado de cá, alguma opinião a respeito? Que? Então, eu prefiro fictícios, porque esses temas que lidam um pouco com a realidade, como pessoas em estados terminais, é um pouco complicado para quem vive, especialmente quando é da família, amigos. E você lendo coisas fictícias, às vezes já te ajuda a esquecer um pouco daqueles problemas e viajar um pouco mais. A maioria dos adolescentes se identifica muito com esse tipo de livro. Eu acho que vai fazer muito sucesso, porque se aproxima mais do leitor e faz com que as pessoas entrem em contato com outras realidades que não se tem na vida. O papo aqui está bom, mas vamos entender um pouco mais o que é essa literatura, que entre os adolescentes dos Estados Unidos e Inglaterra se tornou a preferida. Rafael Dracon, escritor e crítico literário, sabe bem como falar a linguagem dessa galerinha. E é ele quem explica o que é ciclite. O ciclite realmente, o termo é um termo diferente, né? É um termo a princípio até um tanto pejorativo, é um termo polêmico. Mas é compreensível, a coisa como se fosse uma tradução, seria uma literatura enferma, né? Seria mais ou menos isso. É uma repaginação, porque quando a gente pensa, por exemplo, Nicholas Sparks ele faz um grande sucesso baseado nisso também. Todas as histórias dele envolvem um romance e que acontece alguma doença trágica e aquele casal precisa lidar com aquilo, de alguma maneira, que a gente vai descobrir ainda se eles vão permanecer juntos ou se aquilo vai ser mais forte, vai ser um amor que vai permanecendo na memória delas. E esse sentimento, essa curiosidade envolvendo a morte,
de algo que vinha desde o passado, né? A gente pega o romantismo, aquela segunda fase dos poetas românticos, eles cantavam muito sobre a morte, sobre as doenças, sobre os anseios que eles passavam naquele período, só que era uma geração muito diferenciada da de hoje. E para continuar a refletir com a gente sobre o perfil desse jovem leitor e como incentivar ainda mais esse gosto pela leitura, eu recebo Eliane Yunis, diretora da Cátedra Unesco de Leitura, sediada na PUC-Rio. E você pode participar com a gente, enviando perguntas e comentários pelo telefone ou pelo Twitter. Os contatos estão aí, no seu vídeo. Tudo bem, Eliana? Tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a nossa reportagem terminou falando sobre um novo tipo de literatura que aqui no Brasil ainda está chegando aos poucos, mas nos Estados Unidos, na Europa já está bombando, como eles dizem, os adolescentes, né? Que é a Sick Lit. Então, que traz uma coisa mais emocional, né? Mais dramática. Isso dá um perfil desse novo leitor jovem que se preocupa um pouco mais com essas questões? Bom, eu vou dizer o seguinte, Sick Lit, narcoliteratura, são recortes de mercado que tentam capturar, através de temas, a atenção de jovens leitores. Na verdade, toda a literatura, como no depoimento dos meninos apareceu muito claro, não é? O imaginário atua como uma forma de repensar o real. O imaginário é uma provocação para você viver uma experiência imaginando sem que você tenha necessariamente que atravessá-la. Toda a literatura trata dos dramas humanos. Não é? Se você for às tragédias gregas, você vai encontrar Medeia matando os filhos. Não? O que é isso? Filicídio. Você vai encontrar Édipo vivendo um incesto com a mãe. Então, os dramas da condição humana, eles são permanentes. Eu acho que você não é necessário que você monte no mercado um nicho para atender jovens leitores. Eu estava ouvindo esses jovens falarem e imaginando, por exemplo, a literatura da nossa maior escritora de literatura juvenil, que é Lígia Bojunga Nunes. A Lígia Bojunga escreveu sobre o estupro, escreveu sobre o assassinato, escreveu sobre disputas políticas, sobre o sofrimento da separação dos pais. Tudo isso de uma maneira em que a literatura comunica muito, não é? Ela está escrita numa linguagem que jovens e adultos podem ler com o mesmo prazer, sem escamotear esses problemas da vida. E a senhora acredita, desculpa ele interromper o raciocínio, mas a senhora acredita que esse nosso mercado hoje, aqui no Brasil em específico, ele percebe esse novo leitor que, como a gente viu na reportagem, lê não só no livro, mas lê online, tem mais acesso de formar ele mesmo a sua biblioteca, que antes vinha praticamente só da escola? O nosso mercado percebe hoje esse adolescente que tem mais acesso a novas literaturas? Eu acho que antes do mercado perceber, o mercado percebe perfeitamente para onde ele quer conduzir o seu público. Né? Ele pesquisa e sabe como é que ele vai conduzir o seu público. Quem precisa de ter uma percepção mais aguda do jovem são os mediadores, são os pais, são os professores que precisam ler tanto ou mais que os meninos. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, leitura não é de livro, leitura está em qualquer suporte. Você pode ter uma narrativa no livro, uma narrativa no cinema, uma narrativa na internet, uma narrativa em quadrinhos, uma narrativa numa exposição de um museu. Quer dizer, a narrativa é o que interessa. Qual é o suporte em que ela é oferecida é uma segunda questão. E é preciso aprender a ler cinema, é preciso aprender a ler uma exposição, é preciso aprender a ter uma intimidade com o livro. Quando os meninos dizem que bom que eu agora posso usar o Android e carregar sem peso o meu material, nota 10. O que interessa, em verdade, é a capacidade que essa literatura tem, essa narrativa tem, essa exposição, esse filme, de convocar você a pensar. Ler é formar um pensamento crítico sobre o real. Esse distanciamento que a leitura permite, esse afastamento da sua vida, na verdade é para te devolver a vida de uma maneira mais competente, de uma maneira mais compromissada e mais aparelhada.
Então, o que importa na literatura é a capacidade que ela tem de te convocar para pensar. Certo. Se é uma leitura consoladora, para dizer que a coisa é assim mesmo, olha, a tragédia acontece com todo mundo, o bullying é uma coisa muito triste, o assédio sexual é muito triste, mas se você vai ficar nesse lugar de coitadinho, isso não é literatura, isso é autoajuda e das muito ruins, né? Então, você precisa estar trabalhando com literatura de nível. Lígia Bojunga, Bartolomeu Campos Queiroz tem um livro maravilhoso sobre o homoerotismo na adolescência, não é? O assédio sexual é tratado por um autor pernambucano, chama-se Hugo Ferreira, maravilhosamente bem num livro chamado Antônio. Então, eu acho assim, você tem que procurar uma escrita de qualidade, não um nicho de mercado que já recorte para você o que você tem que Legal ler. até poder buscar outros nichos, né? Exatamente. Quanto mais conhecimento, melhor. Bom, nem precisei pedir dicas, as dicas já vieram na sua resposta. Helena, muito obrigada pela presença, foi um prazer. Prazer é meu. A cátedra está lá na PUC do Rio à sua disposição. Certo, a gente tem um site. www.cátedra.puc-rio.br. Ok, muito obrigada. Até a próxima. A gente faz mais um breve intervalo, o Jornal Futura volta já. No próximo bloco, em Salvador, rádios comunitárias mostram força e importância social.